Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da unidade 4 aqui do componente matemática. Eu sou o professor Rido e te convido a acompanhar junto comigo o objeto de conhecimento da aula de número 26. Resolução e elaboração de problemas com princípios de contagem, aditivos e multiplicativos e análises combinatórias, permutação e arranjos. Acompanhe também comigo o detalhamento, princípio da contagem e permutação. Então esse é o nosso tema, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, vamos dar início então aos nossos estudos aí de princípio fundamental da contagem. Vamos então verificar aqui um contexto para a gente entender melhor como é que vai funcionar esse princípio fundamental da contagem. Acompanhe comigo. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Essa é uma pergunta bem simples, né? E é fácil também da gente verificar aí quantas são as maneiras possíveis. Acompanhe comigo então o raciocínio que nós vamos utilizar. Então nós temos um esqueminha aí que separou, né, exatamente esse roteiro aí, tá? Primeiro de Recife até São Paulo, você perceba aí que temos aí 5 possibilidades, né? Todas aí ajustadas, alinhadas. E de São Paulo a Porto Alegre, 4 possibilidades. Aí a gente nomeou com letras, tá bom? A, B, C, D, para criar essa diferença entre o primeiro trecho e o segundo trecho, tá bom? O primeiro trecho aí numérico e o segundo trecho com letras, tá bom? Então percebam que para a gente verificar aí quantas são as possibilidades, né? A gente cria aí o que a gente chama de árvore de possibilidades, tá? A gente vai então montar um esqueminha, né, visual mesmo, tá? E contabilizar. Então, se a gente contabilizar aí todas as possibilidades, a gente pode verificar, por exemplo, né, que se no primeiro trecho ele utilizar aí a rota 1, por exemplo, né, a primeira sugestão, então ele vai ter aqui, pela rota 1, ele vai ter uma das opções, né, das 5 possíveis, tá? De Recife até São Paulo, e de São Paulo até Porto Alegre, ele tem ainda mais 4 possibilidades, né? Então, se a gente for fazer aqui uma lista, vamos tentar organizar aqui uma lista de possibilidades. Ele vai ter a possibilidade de fazer a viagem toda com esses 2 trechos, né? E o trecho A. Também tem um trecho B, um trecho C e um trecho D. Né? Para cada possibilidade que ele tem aí de São Paulo até Recife, a gente tem então 4 possibilidades quando ele viaja pela rota 1 de Recife até São Paulo. Da mesma maneira, a gente pode pensar aqui se ele escolher aqui o segundo trajeto, né? Para esse segundo trajeto, nós vamos ter novamente 2A, 2B, 2C e 2D. E eu poderia continuar fazendo aí toda a minha listinha, né? Pelo trajeto C, aliás, pelo trajeto 3, né? 3, a gente vai ter 3A, 3B, 3C e 3D. Tudo isso aqui são possibilidades de viagem, tá? Nós estamos aqui listando, tá? Se a gente continuar então fazendo essa listinha, qual será o total de possibilidades? Vamos terminar aqui essa lista. 4A, 4B, 4C, 4D. E por último, né, o último trajeto, 5A, 5B, 5C e 5D. Ou seja, todas as possibilidades estão listadas aqui, ó, tá? Então nós temos aí contabilizados
20 possibilidades, tá? Para todas as possíveis, os possíveis roteiros de viagem que ele pode viajar aí, né, de Recife até Porto Alegre, passando por São Paulo, tá? Então, percebam que essa listagem que a gente fez, né, a partir aí da árvore de possibilidades, nos permite contar, né, todas as maneiras possíveis de se viajar nesse trecho, a partir aí dessas possibilidades que nós temos para cada trecho, né? Então esse é o princípio fundamental da contagem, é uma simples contagem, tá? De todas as possibilidades possíveis, todas as possíveis roteiros, né, no caso do nosso contexto, roteiros de viagem que nós temos aí para esse contexto, tá bom? Então olha só, vamos dar sequência aí, porque nós poderíamos pensar de uma outra forma também, e também a gente utiliza o princípio fundamental da contagem. Acompanhe comigo, olha só. Outra maneira, né, também montando aí um esquema diferente, mas montando um esquema, temos aí, ó, as 5 possibilidades numeradas acima, né, e para cada uma delas nós temos exatamente aquilo que a gente escreveu, né, um A, um B, um C, um D, 2A, 2B, 2C, 2D, e tudo isso mostra que para cada uma escolha de roteiro, né, no primeiro trecho, nós temos 4 para o segundo trecho. Então, vai totalizar também, né, da maneira como a gente chegou à mesma conclusão, né, 20 maneiras possíveis de viajar a Recife até Porto Alegre, passando por São Paulo, de acordo com as condições, né, impostas aí para realizar a viagem, tá? Então você consegue perceber como é que funciona então o princípio fundamental da contagem, tá? Vamos verificar então como é que funciona. Olha só. Ao lançarmos simultaneamente uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades para o resultado cara e coroa, né? Vamos nomear aí C de cara e C barra de coroa. Verificamos aí agora o nosso esquema com todas essas possibilidades. Olha aí. Então nós temos aí, ó, nossas possibilidades, ó. Temos aí as 2 possibilidades, né? Inicialmente, uma moeda só tem 2 faces, uma é cara, outra coroa. Então a gente começa definindo, né, ou cara ou coroa no primeiro arremesso, no primeiro lançamento, né? Só que aí nós temos várias possibilidades para o segundo lançamento, né? Então nós temos aqui a possibilidade de ter a moeda sendo lançada junto com o dado, e aí nós obtermos aqui no dado a numeração 1, a gente sabe que um dado possui aí 6 números, né? 6 faces. Então nós temos aqui cara e número 1 no dado. Temos também cara e número 2 no dado. Cara e números 3, cara e número 4, cara e número 5, cara e número 6, tá? Então, para a face cara da moeda, nós temos essas possibilidades aqui, ó. C1, C2, C3, C4, C5 e C6, tá? Isso se uma das faces for cara, né? Porque nós temos também a outra possibilidade da moeda ser coroa. E se ela for coroa, nós vamos ter também 6 outras opções, né? Já que o dado tem 6 faces. Então, coroa 1, coroa 2, coroa 3, até coroa 6, tá? Listando novamente aqui todas as possibilidades com a face sendo coroa, tá? Então, lança uma moeda e um dado junto, nós temos aí, então, o total de possibilidades, né? Todo o total aí de possibilidades ao se lançar uma moeda e um dado simultaneamente, tá? Então, montando esse esquema, a gente verifica, então, que nós temos um leque de opções, né, que podem ser aí contabilizadas, tá? Então, olha só, olha o nosso comentário aí. Observe que o evento tem 2 etapas, né, com 2 possibilidades em uma, no caso da moeda, né, e outra com 6 possibilidades, que é o caso do dado. Então, a gente pode contabilizar todas essas possibilidades, né, dessa forma, né, listando uma por uma, ou observando apenas
que o resultado das possibilidades é um produto. Nesse caso, desse contexto aqui da moeda e do dado, um total de 12 possibilidades. Por quê? Porque a moeda possui apenas 2 faces e o dado possui 6 faces. Então, multiplica 2 por 6, está aqui então o total de possibilidades. Que é o que ocorreu também com o primeiro contexto. O primeiro contexto era justamente as 5 possibilidades no primeiro trecho de viagem, né? Está aqui, ó. E 4 possibilidades do segundo trecho de viagem. Ou seja, 5 multiplicado com 4, um total de 20 possibilidades para realizar, então, a nossa viagem aí dentro daquelas condições, tá? Então, o princípio fundamental da contagem, vamos verificar agora o que é o princípio fundamental da contagem. De modo geral, podemos dizer se um evento é composto de 2 etapas sucessivas, independentes, de tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa é m, e para a possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é n, então o número total de possibilidades de um evento ocorrerá dado pelo produto m vezes n, como a gente concluiu agora, né? A gente verificou nesses 2 contextos que o total de possibilidades é um simples produto, é uma simples multiplicação das possibilidades para cada contexto, né? Então, no primeiro caso aí das viagens, foi 5 multiplicado com 4, e no segundo contexto, 2 vezes 6, tá? É isso, né? Esse é o princípio fundamental da contagem, tá? Vamos praticar um pouco mais? Vamos ver aqui um exemplo para a gente praticar esse princípio fundamental da contagem. Acompanha aí comigo, olha só. Em um restaurante, há 2 tipos de saladas, 2 tipos de pratos quentes, 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e também uma sobremesa, tá? Vamos responder essa questão aí de duas maneiras, tá? Uma fazendo aqui a árvore e a outra fazendo a multiplicação. Então, olha só. Vamos montar aqui a nossa árvore. Então, o prato vai ter que ter aí a salada, né? Vou botar aqui embaixo. Salada. São 2 tipos de salada. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma salada verde, tá? E uma salada cozida, já que são 2 tipos, tá? Aí nós temos na sequência os pratos quentes, tá? Eu vou colocar aqui prato 1, tá? E prato 2. Prato 1, prato 2, tá? Por quê? Porque se eu escolher a salada verde na primeira, eu vou ter a opção do prato 2 ou então prato 1. Se eu escolher a salada cozida, então prato 1, prato 2, né? E dessa forma, então, a gente vai montando todo o nosso esqueminha aqui da refeição, né? E depois nós temos os 3 tipos de sobremesa. Vou puxar aqui um leque, ó. Então, eu tenho aqui S1, sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3, tá? Isso só para uma das opções aqui da salada cozida, porque nós temos aqui o prato quente 2, né? Também vai ter aqui sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3, tá? E lá em cima, para quem optou pela salada verde, a mesma coisa. Salada 1, salada 2, salada 3, e para esse cara aqui também, salada 1, salada 2, salada 3. Então, contando, né, todo aqui o meu esqueminha, quais são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades, tá? E aí, né, a gente fez todo esse esquema, tá? Para contar um a um, sendo que agora a gente sabe que, pelo princípio fundamental da contagem,
eu vou chamar aqui de PFC, tá bom? Princípio fundamental da contagem. Basta pegar aqui os dois tipos de salada, os dois tipos de pratos quentes, fazer a multiplicação e também multiplicar aqui pelos três tipos de sobremesa. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3, 12 maneiras, então, de montar um prato nesse restaurante aí, com essas condições, tá? Uma salada, um prato quente e as sobremesas, tá bom? Utilizando aí o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então esse esqueminha a gente monta só para a gente entender como é que funciona o princípio fundamental da contagem, tá bom? Ou se de repente você está com dificuldade para entender, né? Você coloca então todo um esqueminha para você contar de 1 a 1 quais são as possibilidades, tá bom? Para que você consiga visualizar, pelo menos, né, as possibilidades de responder a nossa questão, tá bom? Vamos dar mais um exemplo para você fazer junto comigo aqui. Acompanhe aí com o nosso próximo exemplo, olha só. Os algarismos aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Essa então é a pergunta. A gente poderia aqui montar um esquema visual também, tá? Para responder. Mas, agora que você já entendeu melhor o princípio fundamental da contagem, a gente vai montar um esqueminha diferente, tá? Como ele está querendo aí um número formado por apenas 3 algarismos, vamos botar aqui 3 espaços, né? Aqui, ó. 3 espaços para montar o nosso número. Esse aqui vai ser o algarismo das unidades. Esse aqui do meio vai ser os das dezenas. E esse último aqui, o das centenas, né? Nesse esquema aqui, tá? Vamos, então, contar quantos são os algarismos que a gente pode utilizar. Ó. Ao todo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, olha só, para formar um número com 3 algarismos, a gente pode contabilizar de uma outra forma. Vamos analisar o seguinte. Começando, então, pelas casas das centenas. Quantos números eu posso colocar aqui, desses 8 que estão disponíveis para mim? Eu tenho aí os números de 0 até 7. Quantos são os números que eu posso utilizar aqui, ó, na casa das centenas? É a pergunta que eu faço. Eu posso utilizar aí os 8 números desses que estão disponíveis para mim? É claro que não. Tem um que eu não posso utilizar, que é justamente o 0. Por que eu não posso utilizar o 0? Porque se eu colocar o 0 aqui, ó, eu quebro a regrinha que foi condicionada para mim, ó. Tem que ser um número com 3 algarismos. E se eu colocar o 0 nessa posição, eu deixo de ter um número com 3 algarismos, não é? Então, aqui na primeira posição, dos 8 números que nós temos disponíveis, eu tenho apenas 7 números, tá bom? Esse 7 aqui não é o 7 que a gente está vendo aqui, tá bom? São as 7 possibilidades de colocar o número aqui na casa das centenas, tá bom? Vamos observar agora aqui na casa das dezenas. Eu posso colocar os 8 números que estão disponíveis para mim? Posso, aqui não tem restrição, né? Então aqui eu posso colocar todos os outros 8 números que estão disponíveis para mim. Assim também como na casa das unidades, eu tenho aí todos os 8 números disponíveis. Então aí eu tenho as condições necessárias para a gente utilizar aqui o PFC, né? O princípio fundamental da contagem. Se na primeira casa, a casa das centenas, eu tenho 7 possibilidades, 7 números para utilizar, então vou pegar esses 7 e multiplicar com o 8, que são os 8 números que eu tenho disponíveis para utilizar na casa das dezenas. Assim também, como eu posso utilizar aqui 8 números na casa das unidades, tá bom? Então esse é o raciocínio que a gente vai utilizar
tá bom? E a gente utiliza também aí o princípio fundamental da contagem, tá bom? Esse resultado aí, então, nós temos 448 números que nós podemos formar com 3 algarismos, com esses 8 números que nós temos disponíveis para utilizar, tá bom? Esse, então, é o total de números que nós podemos formar com 3 algarismos, tá bom? Então, percebam que fazer aqui uma árvore de possibilidades com 448 números ia dar muito trabalho, tá? Mas agora que eu sei utilizar o princípio fundamental da contagem, eu sei que basta multiplicar aí as possibilidades, então posso então utilizar esse recurso da multiplicação, tá bom? Então toda vez que a gente se deparar com um problema desse tipo, tá bom? Lembra que é só multiplicar ali as possibilidades e a gente chega então ao nosso resultado, tá bom? Vamos dar sequência então, falando mais agora sobre permutações. Acompanha aí comigo, olha só. Permutar, eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, né? Permutar é o sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição. Exemplo, quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Olha só essa pergunta bem interessante. Parece o exemplo anterior, mas tem um detalhe aí que faz a diferença, né? A gente não pode repetir os números. Então o raciocínio vai ser um pouquinho diferente do exemplo que a gente acabou de ver. Porque no primeiro exemplo, né, esse exemplo que a gente acabou de ver, a gente não tinha problema nenhum em repetir os números, tá? Então, se eu utilizei aí o 5 na casa das centenas, eu poderia usar de novo o 5 na casa das dezenas e também na casa das unidades. Nós não tínhamos restrição alguma. Agora nós temos, ó. Nós não podemos repeti-los, tá? Então, olha só, nós temos novamente, né, um número de 3 algarismos, unidade, dezena, centena, né? Só que agora nós não podemos repetir. E agora também nós temos somente 3 algarismos, ó, o 1, o 2 e o 3, tá? Então vamos pensar parecido com o que nós fizemos ainda há pouco. Quantos são os números que eu posso utilizar aqui na casa das centenas? Eu posso utilizar qualquer um dos 3? Posso, né? Eu só não poderia utilizar o 0 se estivesse disponível para mim, mas não está. Desses 3, então, eu posso utilizar todos os 3. Beleza. Pergunta agora é, quantas casas eu posso utilizar aqui na casa das dezenas? Na casa das dezenas, eu posso utilizar, se eu tenho esses 3 disponíveis, eu posso utilizar 2 deles. Por que eu não posso utilizar todos os 3? Porque eu não posso repetir. Se eu utilizei um número na casa das centenas, eu não posso utilizar ele de novo na casa das dezenas. E aí nós chegamos à nossa última pergunta. Quantos são os números que eu posso utilizar na casa das unidades? Se eu já utilizei um na casa das centenas, utilizei outro na casa das dezenas, então aqui na casa das unidades eu só vou ter uma única possibilidade de número para ser utilizado, né? Já que eu não posso repeti-los, essa é a condição colocada aqui no meu exemplo, então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 números de 3 algarismos, utilizando aí 1, 2 e 3. Tá? Então perceba como é simples a dedução, né? A construção do raciocínio para utilizar aí o princípio fundamental da contagem. Não é? Dentro desse tema ainda, nós temos alguns desafios bem interessantes, tá bom? O próximo desafio, inclusive, é bem peculiar, acompanha aí comigo, olha só. Quantos são os anagramas, tá? Diferentes disposições das letras de uma palavra. Da palavra bola, por exemplo. Como é que a gente calcula, então,
quantos são os anagramas, tá? Ó, a bola, né, a palavra bola, ela tem 4 letras e são 4 letras diferentes, não é? Então, por exemplo, o que é anagrama, né? Você deve estar perguntando. Então, olha só. Bola é um anagrama. Hablo é um segundo anagrama, tá? São as mesmas letras que nós utilizamos para formar a palavra bola, só que colocadas em posições diferentes, tá bom? Então eu tenho, por exemplo, também outro anagrama aqui, ó. Oval, tá? E são vários, né? A pergunta é justamente essa: quantos são os anagramas, tá, da palavra bola? Para calcular isso, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem. Olha só, eu tenho aqui 4 posições de letras, né? Na primeira posição, eu posso utilizar qualquer uma das 4 letras, tá? Então eu tenho aqui, na primeira posição, 4 possibilidades. Na segunda posição, eu só vou ter 3, né? Porque eu não posso repetir a mesma letra. Então, para a nossa penúltima posição, eu só vou ter 2 possibilidades e para a última, apenas uma. Ou seja, pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24 possibilidades, né? 24 anagramas da palavra bola, utilizando aí o princípio fundamental da contagem. Beleza? Aproveitando então esse exemplo, vamos falar um pouco de fatorial, porque essa coisa de multiplicar os números, né, ele vem de um recurso também chamado aí fatorial. Ó. Nós temos aí, tá, para resumir aí a nossa definição, nós temos, por exemplo, aí o fatorial de 5, né? O fatorial de 5, ele é denotado dessa forma, tá bom? 5 e um símbolo de exclamação logo na sequência, tá bom? Ele significa que a gente vai começar, então, uma multiplicação sucessiva dos seus antecessores, tá bom? É o que está escrito aqui em cima na nossa definição de fatorial, tá bom? Então, se eu quero o fatorial de 5, eu vou pegar o 5 e multiplicar com seus antecessores até chegar no 1. Se eu quero o fatorial de 6, eu vou começar então com o 6 e multiplicar então com seus antecessores, tá bom? Esse então é o conceito aí de fatorial, tá? Essa sequência de multiplicação com os antecessores. Beleza? E aí, para fechar, nós temos aí mais dois exemplos, né? Que é falando aí da permutação com repetição, tá? Nós vimos ainda agora os anagramas com a palavra bola, só que tem um detalhe: a palavra bola, ela tem 4 letras diferentes. E nesse caso aqui, nós temos agora algumas repetições, né? Por isso que o nome é permutação com repetição. Percebo que na palavra batata, a letra A se repete e a letra T também se repete, né? Então, para calcular os anagramas da palavra batata, que possui essas repetições de letras, nós vamos calcular da seguinte forma: 6 fatorial, porque nós temos ao todo 6 letras, né, na palavra batata. Nós vamos dividir por 3 fatorial, que é justamente as repetições aqui da letra A, e multiplicado com o 2 fatorial, que simboliza aí a repetição da palavra T, tá bom? Então, 6 é o total da palavra, 3 pelos 3 A's e 2 pelos 2 T's que nós temos, tá bom? E aí, para desenvolver essa conta, nós vamos fazer, então, fatorial de 6, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar aqui no 3 fatorial, porque lá embaixo nós temos também 3 fatorial, ó. E aí, dividir esse 3 fatorial por ele mesmo, a gente pode
cancelar os dois, não é? Vamos ter, então, 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar igual a 120. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2, ou seja, 60 anagramas da palavra batata, tá bom? Utilizando agora o nosso recurso aí da permutação, tá bom? Nós temos aí também a generalização disso, tá? Vamos acompanhar aí, tá? Tudo que está escrito aí, de forma matemática, é o que nós vimos aqui no nosso exemplo, tá bom? O N representa aí o total de palavras, tá bom? E cada letra grega que nós temos no denominador é uma letra que se repete, tá bom? Bora ver então o nosso último exemplo para a gente calcular juntos e concluir então essa permutação com repetição. Da palavra abóbora, por exemplo, eu tenho um total de 7 letras, né? Então 7 fatorial. Eu tenho aí a letra D, B, que se repete 2 vezes, a palavra O, que se repete 2 vezes, e a palavra A, que também, a letra A, desculpa, né? Que se repete 2 vezes. Então, fazendo aqui 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, nós vamos ter, então, essa divisão e totalizando aí em total de 630 anagramas da palavra abóbora, tá bom? Então, em resumo, é isso que nós temos que verificar com relação às permutações, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha conseguido acompanhar aí os nossos exemplos, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula.